a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Esse é um canal onde nós tratamos da questão do alcoolismo de uma forma mais geral. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema bem específico e talvez pouco conhecido para muitos, ou quase não conhecido para muitos, porque essa nomenclatura, essa forma de tratar a angústia do alcoolista, ela foi criada por mim há mais de 15 anos atrás, nessas buscas de pesquisa, de tentativa de encontrar soluções para o drama do alcoolista ou para o outro usuário de outras substâncias, que eu nomenclaturei as duas siglas, né? É o alcoolista chorar no copo e o usuário de outras substâncias chorar no prato, né? Por que eu fiz essa nomenclatura? Por que eu quis dar um sentido a esse sentimento do alcoolista? Muitas pessoas imaginam ou pensam que o fato de ser alcoolista, alcoólatra, como muitos queiram falar, né, achar que é interessante pensar dessa forma, ou se referir a uma pessoa que é dependente do álcool dessa forma, não há problema. Mas é muito interessante falar sobre isso porque é, existe uma voz, existe um sentimento, existe uma fala não dita, existe uma voz não ouvida de um alcoolista que todas as pessoas que pensam que o alcoolista ele tá ótimo, ele é um cara que ele não quer saber de nada, ele não ouve ninguém, ele não dá ouvidos a nada, a gente cansa de falar, ele não ouve, a gente cansa de dizer, mas ele não escuta, ele sempre faz as mesmas coisas, ele está sempre nas recaídas, ele está sempre... Mas na verdade, existe uma linguagem, existe um olhar, existe uma fala do alcoolista e de os dependentes de outras substâncias que ela não é verbalizada. Aí é que mora o grande segredo para você entender essa dinâmica de como se trata, de como se cuida, de como se dá voz a esse indivíduo e como é que você motiva ele a sair desse universo de uso. É interessante a gente pensar que essas linguagens, esses olhares, essas avaliações que se fazem de um usuário, é que ele, na verdade, não quer nada com nada. A gente compra essa ideia. É muito fácil comprar essa ideia de que um dependente químico, que um dependente do álcool, ele não quer nada com nada. Ele simplesmente é uma pessoa que decidiu ficar bebendo e vai morrer na bebida porque ele decidiu isso. Não, calma aí. Ele não decidiu isso. Quando eu falo chorar no copo, eu estou dizendo que existe uma lamúria, um sentimento de angústia, existe uma necessidade de sair desse estágio. Só que entre o desejo e conseguir sair, são coisas bem distintas, há uma lacuna nesse processo. E é nessa lacuna que eu atuo. Eu não atuo nas extremidades. Porque quando nós falamos sobre recuperação de um alcoolista, a recuperação de um dependente químico, eu não, é fácil, por exemplo, vou dar um exemplo da família. A família fala, ela bota para fora todo o sentimento que ela tem relacionado àquele estágio, aquela cena, aquele momento, aquela situação que essa pessoa está vivendo. Ela transborda o amor, ela transborda a decepção, ela transborda a angústia, transborda o medo, transborda tudo. Mas, Marcos, por que isso então não é suficiente para poder fazer com que essa pessoa mude? Por que esse sentimento todo, por que todo esse amor não é o suficiente para fazer essas pessoas mudarem? Porque, na verdade, existe um processo que está fora de sincronia. Existe uma falta de sincronia nesse processo de tentativa de ajuda. Eu vou chegar lá onde eu quero chegar. A família, quando ela se reporta a um usuário do álcool ou de outra substância, ela se reporta a ele fazendo todo o apelo, toda a cobrança, toda a fala de alguém que o ama muito. Só que muitas das vezes, principalmente na questão do alcoolista, essa cobrança ela não vem com um estágio de uma necessidade imediata. Até porque, como eu já falei sobre isso antes, a doença do alcoolismo, ela só começa a aparecer, dar caras,
depois de muito tempo de uso, depois de muito tempo utilizando aquela substância, depois de muitos anos. E nesse processo de muito tempo de recaída, de uso, de queda, enfim, tudo parecia normal. É muito interessante quando você vai conversar com uma família e aí quando eu vou fazer uma triagem, eu faço uma triagem primeiro com o indivíduo, porque eu acho que ele é a parte mais desejosa do tratamento. Eu faço a entrevista com ele primeiro, até porque eu tenho que valorizá-lo, porque ele está ali, então eu quero ouvi-lo, quero saber o que ele tem a dizer a respeito do que ele veio buscar. E quando a gente senta, a gente bate um papo, eu quero ouvir, eu não quero ouvir as palavras dele, eu quero ouvir os sentimentos dele. E é esse sentimento que eu busco compreender. No primeiro momento é muito difícil você compreender esse sentimento. No primeiro encontro é muito complicado porque ele está chegando ali de uma forma muito receosa. Ele acha que eu sou mais uma mãe, eu sou mais um pai, eu sou mais um irmão, eu sou mais uma tia que está tentando ajudá-lo. E eu deixo isso muito claro com ele porque todos os detalhes do que ele me fala, eu tento dar importância. E são esses detalhes que talvez a família não dê essa importância, porque na verdade não é importante para ela. Não que a família esteja errada, porque na verdade não é importante para ela. Ela não tem esse olhar. Mas o usuário, o dependente do álcool, ou alcoolista, ou alcoólatra, eu vou sempre estar tentando diversificar essa fala para que você consiga entender o que eu estou falando. Ele tem uma linguagem não falada. É aí que mora o segredo dessa transformação. É aí que mora o segredo dessa transformação. Sabe por quê? Existem dois fatores preponderantes na mudança da vida desse cara. Uma é o desejo ardente dele querer largar essa substância. Não tenha dúvida quanto a isso. Você pode ter certeza que eu estou te falando. Se ele for só um usuário, se ele começou a beber agora, ele está perdendo o controle agora, esse sentimento não vale, tá? Eu estou falando pro alcoolista, pro alcoólatra, aquele que já passou por um período longo do uso, que já teve muitas perdas, muitos danos. Existe dois sentimentos nele que são preponderantes. Um é o desejo ardente de se livrar dessa substância. E o outro é encontrar um canal de transformação. Só que essas duas coisas, elas não são faladas, elas não são ditas, elas dão sinais. Existem sinais que podem haver essa possibilidade. Só que esses sinais são minuciosos, não dá para enxergar a olho nu, não dá para você visualizar. É como uma mina de ouro. Esse dia eu estava vendo uma reportagem sobre o garimpo. E é muito interessante que o garimpo, eles cavam um buraco no subsolo e vão lá embaixo e trazem lá de baixo um saco com detrito, com areia, com pedra lá de baixo. E essa pedra ela é triturada numa máquina, e depois ela é passada numa esteira, e depois ela vem devagarinho, a água vem escorrendo, e essa fuligem, ali o ouro está ali. Aí fica num feltro, né? Numa espécie de um feltro, numa esteira. E aí e não é qualquer pessoa que enxerga isso também, porque o garimpeiro ele tem um olhar atento ao brilho. Ele tem um olhar atento aos detalhes daquele ouro que vai ficando naquela esteira, naquele pano, naquele tecido. Ele consegue enxergar e engraçado que o repórter perguntava a ele, falava assim, mas cadê o ouro? Ele falou assim, o ouro está aqui, ó. É esse pozinho ali? É, esse pozinho, não, aquele ali não. É esse aqui, ó. Aí ele vai mostrando aonde está o ouro. Quando não é uma pepita, né? A pepita já é pedra, mas normalmente o garimpo, né? Esse garimpo mais clandestino, eles trabalham com a poeirinha do ouro. Por que eu estou falando isso? Porque também o usuário, o alcoolista, o alcoólatra, ele dá uns sinais são tão verdadeiros, mas ao mesmo tempo são tão imperceptíveis aos olhos de uma pessoa que não tem um olhar apurado. É tão imperceptível que você acredita que ele está curtindo esse barato de viver nessa doideira. Não está, pode ter certeza que eu estou te falando. Ele não está feliz. O seu pai não está feliz por estar usando o álcool da forma como ele está usando.
O seu irmão não está feliz em estar usando álcool da forma como ele está usando. O seu marido está infeliz. Por mais que ele extravase alegria, entre aspas, por mais que ele dê gargalhadas, por mais que você visualize isso, mas na esteira da verdade existe um sentimento de dor. E é nesse âmbito, nesse universo que eu atuo. Eu não atuo nas extremidades. Eu não me entristeço com um choro de um alcoolista e nem me escangalho de rir com uma gargalhada de um alcoolista. Porque eu sei que aonde eu atuo são pontos imperceptíveis. É muito legal você entender esse processo, porque quando eu vou fazer uma entrevista, quando eu vou conversar com um usuário, quando eu vou bater um papo com eles, e eles verbalizam para mim assim, pô, Marcos, às vezes você fala umas coisas que eu fico chateado, cara. Mas eu vou dormir e depois eu vou pensando e eu vou percebendo que é exatamente aquilo que eu quero falar. Aconteceu uma história muito interessante comigo há uns 14, 13 anos atrás. Eu cuidei de um rapaz que ele era alcoolista e usava outro tipo de substância. Na verdade, a gente fala sobre dependência cruzada, né? E era muito interessante que todas as vezes que ele ia lá no consultório, a gente batia um papo, eu falava com ele assim, cara, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. E ele, que nada, Marcos, você tá delirando. Você fica falando isso para poder me provocar, mas não tem nada demais não, tá tudo tranquilo. E eu falava, rapaz, tem alguma coisa errada com você, cara. Toda vez que eu encontrava com ele, a primeira coisa que eu falava, antes do bom dia, eu falava isso com ele. Tem alguma coisa errada com você. Ele, ih, Marcos, pô, já veio você com esse papo de novo e tal. E eu fui percebendo nessa fala que existia de fato algo de errado com ele. Porque ele era um cara muito bom, olha, excepcional. Ele não faltava às reuniões. Ele cumpria rigorosamente todas as tarefas terapêuticas que eu encaminhava para ele. Ele dava os retornos exatamente da forma como eu exigia dele, dos retornos das partilhas. Ele fazia exatamente, cumpria com maestria todas as ações terapêuticas que eu indicava para ele. Ele dava retorno de todas as ações que ele fazia no final de semana. E aquilo, essa normalidade não é normal. Essa normalidade, ela não é normal na vida e no universo de um alcoolista ou de um dependente de outra substância. E não é nem normal também na nossa vida, na verdade. Quem nunca usou droga, quem nunca fez nada, não é normal essa normalidade. Não é normal. E aí, um belo dia, ele chegou lá de manhã cedo e eu falei para ele, ele chegou e não tinha feito uma tarefa terapêutica do final de semana. E eu falei assim, opa, que legal. Agora eu começo a perceber que não há nada de errado em você. Aí ele deu aquele sorriso assim, ficou calado e foi embora. No outro dia de manhã cedo ele me procurou e veio conversar comigo. Aí ele falou assim, pediu desligamento do tratamento, ele não queria mais dar continuidade ao tratamento. Aí eu falei, não, tudo bem, que bacana, você já tá bem, tá? Não, tô bem, não quero mais saber desse tratamento, tô tranquilo, já tô produzindo, tô com minha família, tal. Beleza. Aí eu falei, cara, tudo bem, acho que é válido o que você está falando, compreendo, vai lá, boa sorte na sua caminhada aí, eu torço por você, eu tô aqui, a gente finaliza esse tratamento por aqui, e caso você precise de mim de alguma coisa, a gente volta a se falar. Tô aqui, você me conhece, sabe onde me encontrar. E aí ele me procurou, me ligou 3 dias depois e falou, Marcos, tô te encaminhando uma carta, te mandei uma carta pelo correio ainda, pra você ver como já faz tempo, né? Me mandou uma carta, hoje se fosse seria um WhatsApp, mas há 14 anos atrás foi uma carta. Falei, opa, legal, cara, tudo bem. E aí ele falou assim, mas eu queria que você fizesse um favor para mim. Eu falei, tá, fala aí, qual é o favor? Você vai abrir a carta, vai ler, mas vou te pedir um favor, você nunca mais me ligue.
Nunca mais. Depois que você abrir, até a carta chegar, você pode me ligar à vontade. Mas depois que você lê essa carta, você nunca mais me liga. Ele era um cara, um brancão grande, um cara barbudão, forte, né? Ele é muito engraçado, tinha uma voz grossa, assim, imponente. Ele me chamava de Marcão. Ele falou, Marcão, quando chegar essa carta, eu quero te pedir um favor, não me liga, porque se você me ligar eu não vou atender, eu não quero que você me liga. Só lê a carta e beleza. Eu falei, tá bom. E aguardei a carta chegar, depois de quase uma semana a carta chegou. E a carta, ele descreveu na carta tudo aquilo que ele sentia todas as vezes que eu falava para ele que alguma coisa não estava certo, que tinha algo de errado na vida dele. E ele falava assim, cara, eu passei por vários terapeutas, eu me consultei com vários psicólogos, eu conversei com várias pessoas e tudo que eu fiz até hoje dentro do meu tratamento, eu manipulei. Tudo que eu fiz, eu manipulei. Eu conseguia fazer o que eu queria, eu conseguia receber todos os elogios de todo mundo. Aonde eu passei, eu tive êxito, nunca tive problema com ninguém. Mas eu quero confessar alguma coisa para você. Você foi a primeira pessoa que eu não sei se foi de forma proposital ou de forma não proposital que me provocou. Eu tinha vontade de te matar por 2 vezes. Eu fui com uma faca dentro da minha bolsa porque a minha vontade era te esfaquear. Porque todas as vezes que você falava que tinha algo de errado dentro de mim, eu ria para você, mas por dentro eu estava angustiado. Você me deixou angustiado várias vezes. Porque você me fez lembrar de coisas que eu não queria lembrar. Você me fez lembrar de coisas que eu queria esquecer. E eu já estava quase conseguindo, Marcos, esquecer. E aí ele confessou uma história que quando ele tinha ele era adolescente, ele e a irmã, ele e os pais dele vinham de uma casa alugada, é uma casa de veraneio aqui na cidade onde eu moro. Eu moro na região dos Lagos, interior do Rio de Janeiro. E ele tinha um apartamento e os pais todo final de semana vinham para cá, quase todo final de semana, principalmente no verão, né, alta temporada, então a cidade enche. E ele vinha para cá, para esse apartamento, e ao longo de todas as vezes que ele vinha para essa cidade, ele tinha relacionamento com a própria irmã. E o pai dele, como desconfiava, mas não falava, e o pai dele repetia exatamente essa frase para ele: olha, tem algo de errado em você, tem alguma coisa que não está legal, tem algo que não está bom. O pai dele sabia, mas não falava. E todas as vezes que o pai dele falava isso, aquilo angustiava ele. E aí por isso que ele pediu para mim nunca mais ligar para ele. E aí, quando eu li essa carta, eu pude perceber que eu estava tocando numa área, eu estava entrando num cenário que talvez não era a minha esfera, não era a minha ideia, e eu respeito muitos profissionais que têm essa capacidade de abrir essas portas e fecharem essas portas, porque isso não são coisas simples. Mas talvez a minha função nesse cenário todo é identificar essas portas. É identificar essas portas, porque eu posso, o que eu não permito a mim mesmo como profissional dessa área é perceber que existe uma possibilidade de tratamento e eu ignorar. Então eu consigo enxergar dentro dessa esteira do garimpeiro, eu consigo enxergar esses ouros, essa poeira do ouro. Então, por isso que eu nomenclaturo chorar no copo ou chorar no prato, porque são dois símbolos, né, do alcoolista e do usuário da cocaína, principalmente, né? O prato, que é onde faz a trilha da cocaína, e o copo, onde o alcoolista bebe. Então são dois símbolos representativos desse universo da drogadição e do uso do álcool. E aí passou, para mim finalizar a história desse rapaz, ele passou uns 6 meses, 8 meses, sei lá, quase um ano. Ele que me ligou, eu respeitei, eu falei, não vou ligar. Guardei a carta dele com muito carinho. E ele me ligou, ele falou, fala Marcão. Eu falei, oba rapaz, tudo bem? Ele,
tudo bem, cara? Por que você não me ligou? Não, eu falei, eu não te liguei porque você pediu que eu não te ligasse, eu estou respeitando. Mas eu sabia que um dia você me ligaria. E aí nós marcamos um bate-papo. Ele morava numa cidade afastada, 300 quilômetros aqui da minha cidade. E ele veio um dia e nós batemos um papo. E foi muito legal que ele se abriu. Ele de fato chorou no copo e no prato. De fato ele conseguiu verbalizar tudo. Porque ele foi remoendo. Porque na verdade aquela carta foi uma carta de euforia. Foi uma carta de libertação. E aí eu indiquei ele para uma profissional, uma psicóloga amiga minha, que fez um trabalho excepcional com ele, a família. E, cara, eu não sei o desfecho da história em si, mas eu sei que ele está bem. Hoje ele é dentista formado, atua na cidade dele, atua dentro ele acho que é dentista e atua dentro ele é do bombeiro, se eu não me engano. Enfim, tá bem. Cara, graças a Deus. Mas isso é a diferença de você enxergar os detalhes. Porque a mãe, ela enxerga o filho. A esposa enxerga o marido. O filho enxerga o pai ou a mãe. Só que no meio desse cenário existe uma pessoa que está precisando de ajuda e gritando por essa ajuda. E ela precisa dos dois fatores. Ela precisa verbalizar, ela tem a palavra que não fala, que você não ouve, e ela precisa de um ponto de referência. Só que a família já está cansada disso, ela não quer falar sobre isso, ela não quer discutir assunto, ela não quer fazer DR. Família não foi projetada para tratar ninguém. A família não foi projetada para tratar de detalhes. Família foi projetada para amar, para cuidar, para abraçar, para dar carinho, para dar amor, para brigar. A família é para isso. A família tem essas conotações. Mas quando entra esse processo, é muito complicado. E a família, ela é muito assertiva. A mãe é muito assertiva. Garoto, você tá fazendo isso, você já é homem velho, você tá bebendo, eu tô vendo todo dia essa mesma coisa, você chega tarde em casa, você não faz isso, você não faz aquilo, porque eu tô cansada de tudo isso e blá blá blá, ponto da razão. A esposa fala a mesma coisa. Você não tem juízo, os seus filhos estão aqui em casa, você não cumpre com as suas obrigações, você não faz o que deve ser feito, você deixa tudo para depois, você procrastina tudo, você... Mas é a verdade da família, é isso que a família é. Só que família de usuário, família de dependente, família de alcoolista, família de alcoólatra, precisa ter alguém naquele meio que precisa aprender a encontrar o ouro na esteira do garimpo. Porque eu falo isso porque quando eu iniciei esse trabalho eu não sabia de muitas coisas. Mas há 22 anos que eu garimpo. São 22 anos de garimpo. Então se você quiser garimpar essas mudanças, se você quiser que o seu pai, seu filho, seu marido encontre esse caminho de mudança, caminha com a gente aqui. Eu vou te ensinar a garimpar isso. Eu vou te ensinar a olhar com outros olhos. Eu vou te ensinar a ver coisas que talvez você ainda nunca viu. Talvez o seu marido, o seu pai, o seu filho, o seu esposo, seja lá quem for, sua esposa, tenha dado sinais diversas vezes que precisava de ajuda, mas você não conseguiu enxergar. Mas não é culpa sua não, pelo amor de Deus. Não é isso que eu quero dizer. Você não tem obrigação nenhuma de ser terapeuta, você não tem obrigação nenhuma de ser expert nesse assunto, porque você é família. Mas eu queria te ajudar, eu queria te presentear com essa possibilidade. Porque você já deve estar cansada, né? Deve estar cansado, né, de tudo isso. E agora você tem que começar a aprender que existe uma outra forma de você agir que talvez você consiga recuperar a história da vida do seu marido, do seu pai, do seu filho, enfim, todo mundo. Tá bom? Muito obrigado pela tua paciência. Continua com a gente aqui no nosso canal. Compartilha esse vídeo, compartilha o nosso canal, segue a gente lá, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho, tudo aquilo que a gente ouve aí todos os dias. Mas é muito interessante porque eu preciso disso para poder expandir o nosso assunto. Tem muitas famílias aí precisando disso tudo, tá bom? Obrigado pelo teu carinho, pela tua paciência e até a próxima. Um abraço. Valeu.